Olá, pessoal. Nós somos da Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste. O meu nome é Luísa. E meu nome é Jonathan. E hoje nós vamos apresentar duas experiências bem interessantes. Entre os vários ramos da química é a termoquímica, que estuda o calor, energia interna, temperatura, entalpia, entre outros. Dentro da termoquímica, um parâmetro bastante importante é a energia interna, que representa a soma da energia total do sistema, que pode ser alterada por meio de calor ou trabalho. A entalpia, ou ΔH, pode ser atribuído matematicamente ao calor. Isso quer dizer que a entalpia irá informar quanto de energia, calor, o nosso sistema absorveu ou liberou. Assim, com a medida de entalpia, podemos prever se uma reação tem capacidade tanto de liberar energia, quanto ΔH tem valor negativo e a reação é exotérmica, ou se a reação absorve energia, quando ΔH tem valor positivo e a reação é endotérmica. Hoje, nós vamos apresentar dois experimentos que podem ser classificados como reações exotérmicas. Nesses experimentos, usaremos como reagentes o permanganato de potássio, que é um forte agente oxidante, a glicerina e o açúcar, que é fonte de sacarose, que resultarão em reações de combustão. Antes de iniciarmos os experimentos, vamos entender melhor o que é uma combustão. Já falamos aqui que a combustão é uma reação exotérmica, mas como ela é formada? Para que uma reação de combustão aconteça, é necessário que haja combustível, comburente e energia. Os combustíveis são os materiais oxidáveis consumidos na reação. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. A exemplo temos a gasolina, o carvão e o gás butano, ou como é conhecido, o gás de cozinha. O comburente mais comum presente na maioria das combustões é o oxigênio, e a energia é necessária, pois os reagentes só entram em combustão quando atingem uma temperatura elevada. Essa energia em forma de calor pode ser fornecida para a reação, através do atrito ou choque. A exemplo disso, temos a ação de acender um palito de fósforo. Também ocorre na junção de substâncias, como nos experimentos a seguir, que são reações exotérmicas, além da energia elétrica, que também pode se converter em energia térmica, e essas são as principais formas de produção de calor pela combustão. Lembrando que esse calor mencionado é resultado da energia em transição, da diferença das temperaturas envolvidas entre dois corpos, ou como nas seguintes reações, entre o sistema e a vizinhança. Como seres biológicos, nós precisamos de diversos nutrientes para a nossa alimentação, entre eles o ferro, selênio, diversas vitaminas, minerais e a sacarose. A sacarose é a que está presente no açúcar que consumimos e em diversos outros alimentos. Ela é uma das principais responsáveis por nos fornecer energia para todas as nossas atividades diárias. Porém, a sacarose consegue realmente fornecer muita energia? E é possível usar essa energia em um sistema químico? Realmente, a sacarose é usada no corpo como fonte de energia rápida e ela é a principal carboidrato com essa finalidade, que quando consumida, libera uma grande quantidade de energia. Para ilustrarmos a quantidade de energia que a sacarose pode fornecer, vamos ao primeiro experimento, que consiste em misturarmos quantidades iguais, 1 para 1, de permanganato de potássio e açúcar. Ao misturarmos e homogeneizarmos a mistura, devemos colocá-la em uma superfície que ajude no atrito e, por fim, com um pedaço de madeira, devemos friccionar a mistura contra a superfície, como vemos no vídeo.
Para explicarmos essa reação, devemos ter em mente que a sacarose atua como fonte de energia para o organismo e que essa reação vai se usufruir dessa capacidade de fornecimento. Então, para que isso aconteça, o permanganato irá oxidar a sacarose, que com a ajuda do atrito fornecido é iniciado uma combustão. Pode-se confirmar que essa reação é exotérmica e é representada pela equação permanganato de potássio mais glicerina forma carbonato de potássio mais dióxido de manganês mais dióxido de carbono mais água. No vídeo, foi possível observar inicialmente o permanganato de potássio sobre uma folha de papel dobrada. Logo após, foi adicionada a glicerina sobre o permanganato, gerando posteriormente uma chama. Essa reação foi produzida devido à interação das moléculas de glicerina com o agente oxidante permanganato, que causa o rompimento das ligações químicas e da formação de novas ligações, liberando uma grande quantidade de energia em forma de calor, o que caracteriza uma reação exotérmica. A reação que foi produzida é a seguinte, onde nós temos, no lado dos reagentes, o permanganato de potássio e a glicerina, formando os produtos carbonato de potássio, trióxido de dimanganês, dióxido de carbono e água. Agora que já foram apresentados os experimentos e também a explicação de como ocorre o processo de reação em cada um deles, surge a seguinte questão: por que o atrito para o início da combustão só foi necessário no experimento 1? Nós vamos explicar isso agora. No primeiro experimento, onde observamos a reação entre o permanganato de potássio e o açúcar, o atrito é necessário para o início da combustão, pois funciona como um mecanismo que fornece a energia de ativação, de modo que transforma a energia mecânica gerada pelo atrito em energia térmica, essencial para uma reação de combustão, que ocorre quando os reagentes alcançam uma temperatura elevada. Também é válido considerar a superfície de contato, que é a área exposta aos demais reagentes. Ela afeta as reações entre sólidos, de maneira que, quanto maior ela for, mais rápido a reação irá ocorrer. Já no segundo experimento, em que os reagentes são o permanganato de potássio e a glicerina, não é necessária uma ação mecânica como no primeiro. A combustão acontece de forma espontânea, pela simples junção das substâncias. Isso ocorre porque, no momento dessa junção, se inicia a oxidação da glicerina, que gera energia em forma de calor numa quantidade suficiente para a produção de uma chama, dispensando assim o atrito para suceder a combustão.